Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para vocês que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Ler. E hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura indígena. E apresentando para vocês esse tema, eu sou a Ana Laura. Eu sou a Beatriz, Giovana e Isadora. E nós somos alunas da ETEC de Fernandópolis, do curso da Primeira Linguagens. Bom, e quando a gente fala de literatura, é preciso entender que ela é arte das palavras. E além do mais, desconstruir essa padronização de que a literatura ela só vem da escrita. Porque no caso da indígena, ela é produzida com base nas tradições orais. Sim, claro. E as tradições orais, gente, a gente tem que lembrar que também não é só fala, mas as danças, as músicas e os desenhos também. E quando a gente fala dessas tradições, a gente fala de todo o processo criativo que envolve para a elaboração desses projetos. E a gente também volta a falar da padronização da literatura, da parte da estética e tudo isso. E a gente também não pode esquecer, pessoal, sobre as críticas sociais que vêm junto com a literatura indígena, que eles sempre buscam derrubar o preconceito e se mostrarem mais fortes a cada dia, trazendo essa cultura incrível. Eles estão ganhando seu lugar, né? Com certeza. E aproveitando aqui para puxar um pouco, autores indígenas como a Eliane Potiguara, a Aline Rochedo Pachamama, A Graça Graúna e o Ailton Krenak. sim, e já trazendo o nosso livro do dia, que é Ideias para Diário Fim do Mundo, do próprio autor Ailton Krenak. Autor esse, gente, que nasceu em 1953. Ele é, na verdade, um líder indígena e ele fez um discurso em 1987 na Assembleia Constituinte. Na Assembleia Constituinte. Verdade. Que ficou muito marcado. E essa Assembleia Constituinte foi a responsável, inclusive, pela elaboração da Constituição Federal de 1988. E o Ailton Krenak, ele nasceu ali na região do Rio Doce, em Minas Gerais. E ele é um ambientalista, é poeta, e ele recebeu, inclusive, o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Sim, e o livro aborda bastante sobre a questão ambientalista, humana. Sim. O conceito de humanidade, tem uma parte que ele fala sobre o conceito de humanidade e como a gente usa a violência para justificar as nossas ações, o que é incrível em como ele constrói todo esse conceito no decorrer do livro, abordando assuntos que, se você for parar pra pensar, você fala, nossa, como que ele consegue pensar nisso? E esse conceito de humanidade ele é construído gradualmente, porque a cada página ele insere uma informação nova, o que eu acho muito interessante nessa obra. E eu gosto muito que esse livro, ele dá essa conclusão que você reflete no final, você fala, poxa, como isso tudo estava debaixo do meu nariz, eu não percebi nada disso. Eu também tive essa impressão. Sim, é muito, chega a ser doido, como a sua cabeça explode no final desse livro. Como parece que tudo vai se encaixando conforme ele vai falando, eu acho muito interessante. Sim, ele traz também bastante do aspecto da história, assim, de uma maneira tão fluida, tão Coerente. Isso! E de uma forma tão clara e objetiva. Clara, com é uma certeza. linguagem clara. Sim. Eu acho que, dentre os 3 livros que a gente tem na parte da trilogia, esse foi o que mais me prendeu, exatamente pelo fato de ele trazer uns assuntos tão importantes para nós, construindo esse conceito de humanidade, ao mesmo tempo fazendo a gente questionar sobre, meu Deus, como que eu faço isso? Ele também aborda bastante a questão do ser humano com a natureza, em como a Essa gente relação, veio, né? Como a gente relação. trata a natureza, ela nos trata de volta. Sobre a sustentabilidade, gente. Esse termo que ele usou, ele falando que a sustentabilidade, na verdade, não é o que a gente pensa É o que mito, é. exato. Sim, nossa, isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu nunca tinha parado pra pensar. Inclusive, essa questão do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse título, foi por conta de um convite que ele recebeu para fazer uma palestra. E ele nomeou, né? E aí E ele achava que essa palestra não ia dar ninguém, que não ia ser nada, Ele e foi acabou que convidado. foi um sucesso. E tudo isso ele fala no livro, né? Porque o próprio livro é a transcrição das Sim. palestras que ele deu, onde ele aborda todos os assuntos, os pensamentos dele. Ele fala, nossa, acho... No dia mesmo da palestra, tava chovendo, na parte em que ele fala que ele achou que não ia ninguém. E foi um monte de gente. Ficou totalmente surpreso. Ele falou, poxa vida, ele não ninguém. tinha nenhuma expectativa para essa palestra. Nossa, o livro também, ele fala bastante da ação do ser humano com o meio ambiente, só que ele também fala da questão da mão de obra com a periferia.
É muito bom essa parte que ele aborda, porque apesar de todo momento ele estar abordando o conceito de ser humano, das ações, das qualidades do ser humano, ele puxa ramificações em que você fica chocado. E essa questão foi que eu gostei muito, que ele puxa da questão da mão E de eu obra. gosto muito que ele puxa sobre a ação e a consequência. O que te leva, cara, se eu fizer isso com a natureza, com a humanidade, o que vai acontecer em volta? E estamos sendo o quê? Influenciados. Exatamente, como o mundo nos influencia, a natureza nos influencia demais. E eu gostei muito de uma parte, levando-se em consideração essa incessante busca pelo consumo, ele fala que desde pequenas as crianças são tratadas com as clientes. Sim. Ou seja, essa São questão ensinadas a atuarem como clientes, ou seja, essa questão do consumismo. do consumo. Gente, ele tá vendo, é totalmente incrível. Eu gosto também de uma parte que ele fala, que tá mais pro começo, onde ele fala do estereótipo de colonizador. Ah, é do Do estereótipo de colonizador de português. Envolve a história. É muito Eu bom. marquei essa parte no meu livro porque é como se você recebesse um tapa na cara, que fala, poxa, você não viu isso? Inclusive, né, puxando mais pra esse gancho de Portugal, porque assim, essas palestras que a gente comentou, elas foram feitas em Portugal nos anos de 2017 e 2019, que até resultaram na elaboração desse livro. E ele ficou com um pouco de receio de ir para Portugal por conta desse passado, né, dessa história. Dessa ideia, ele ficava com medo de não saber Atuar, reagir. Nossa, e é muito bom porque ele passa isso. Bom, falando novamente, é muito legal a forma que ele passa toda a experiência que ele teve para o livro com a arte das palavras. Ele articula muito bem as ideias dele, porque ele deixa a mensagem tão clara em que não é uma leitura difícil de se fazer, onde você consegue entender tudo perfeitamente. Sim, e ele fala o quanto que se nós ajudarmos a natureza, ela vai nos ajudar de volta. E é um trabalho em equipe, cara. E o respeito também que ele tem com a cultura, né? Que ele fala Sim. bastante sobre não julgar a cultura alheia e respeitar se a pessoa acredita naquilo, se a outra pessoa acredita naquilo. O importante é a gente se respeitar. Cada um tem uma crença, gente. Essa pluralidade cultural que tem o nosso país, né? Sim. Uma coisa que eu também gostei muito foram das metáforas que ele usa no livro nos sim. diferentes capítulos. Gente, é muito bom o que ele faz com as palavras na parte que ele fala dos sonhos de pedra, do Sim, documentário. exatamente. E cada página do livro me tocava mais ainda e eu percebia tanta coisa que às vezes podia estar na tua mão, você não percebia, ou às vezes mascarada até mesmo pela sociedade. E essas metáforas, elas instigam o conhecimento, porque a gente tenta interpretar. Mas qual que é o sentido que ele utilizou isso? E a gente tenta interpretar pra conseguir entender. E você fica mexido, né? Porque, Fica tipo assim, mexido, ao mesmo tempo que você tá ali, nossa, gente, você reflete, fala, nossa, mas eu faço isso. É. Aí ele fala, não, mas gente, mas peraí, eu faço isso, mas outras também fazem. E através das metáforas, ele não são metáforas difíceis de serem entendidas, tipo, creio eu que vocês concordam. Não são metáforas difíceis. E ele traz de uma forma onde ele te dá um tapa na cara, mas depois ele suaviza. Eu Foi o que eu adorei senti. esse livro. Esse livro com certeza me tocou muito. Quero muito ler mais obras dele. Sim, tem. Procurar mais os filmes dele. É incrível. Tem um Simplesmente documentário incrível. também, né, do Ailton Sim. Krenak. Esse livro é bem recente, ele é de 2019. E é incrível, gente. Ele busca conscientizar através do questionamento. Por isso, você lê, você vai ver que a cada página do livro, ele traz Questionamentos de uma forma tão suave, Reflexões. reflexiva. E ele busca conscientizar todo mundo sobre a cultura, sobre as ações, sobre a relação da gente com a natureza, com o meio ambiente. Novamente falando sobre o conceito de humanidade e como a gente pode melhorar em alguns aspectos, como a gente pode ter consciência em outros aspectos e como a gente faz isso para poder ser fluir. E essa problematização é muito importante, porque não é só o que a gente pensa, mas a gente tem que enxergar o outro e a cultura do outro também, E respeitar isso. e respeitar. E é com essa conclusão que a gente deixa o nosso primeiro podcast e com essa informação. Você Ela pode sentiu. ler esse livro que vai adorar. E conhecer mais um pouco sobre essa literatura indígena certeza. também. Nosso papel é instigar um pouco disso também. Com certeza. Então, gente, esse foi o primeiro episódio do Pode Ler. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.